Bom, primeiramente, meu nome é Roberta, eu sou perita trabalhista, já realizei mais de 150 cálculos, tenho uma empresa que chama CGF, Central de Gerenciamento de Folha, que trabalha com a parte de prevenção trabalhista, cálculos trabalhistas. Essa palestra está sendo feita nesse momento no BI Search, tá? Que é uma empresa de cursos, especializada em cursos voltados para a área de gestão e cursos preparatórios para as mais diversas certificações. Ao final da apresentação, reservaremos um tempo para responder ao vivo algumas perguntas. Para isso, por favor, utilizem o chat no canto direito de todos vocês. O e-mail para o contato com a BI Search é contato@bisearch.com. Primeiramente, é importante falar sobre os problemas que têm acontecido nas empresas, né? Quais são esses problemas? Na maioria das vezes, as empresas não estão preparadas para fazer um cálculo trabalhista com todos os detalhes que um perito realiza. Então, as pesquisas têm revelado que houve um aumento de 20% de processos trabalhistas. Isso tem aumentado muito a demanda por esses profissionais em elaboração de cálculos. Dentro das empresas, geralmente é o departamento jurídico, no qual, em conjunto com os advogados, um perito ou assistente técnico, nos auxiliam para a verificação dos impactos financeiros que os processos trabalhistas podem causar. Por que perito assistente técnico? Porque perito é aquele que realiza os cálculos para o juiz. Assistente técnico que realiza os cálculos para os advogados ou dentro das empresas. Tá? Sempre que uma empresa ou pessoa física deixe de cumprir algum dever trabalhista, fere algum direito do empregado ou deixa de recolher um dos encargos trabalhistas, está gerando um passivo trabalhista. Esses passivos trabalhistas não têm suas cobranças imediatas, vindo à tona apenas quando os empregados tomam a iniciativa de ajuizar uma reclamatória trabalhista. Devido a isso, esses passivos também podem ser chamados de passivos trabalhistas ocultos. As reclamatórias trabalhistas, diferentemente do que ocorre em direito trabalhista, podem nascer de pequenos descuidos, né, dentro das empresas, seja por falhas até no arquivo das documentações dos funcionários, desde a gestão até o desligamento dele, seja por falhas na segurança do trabalho, ou mesmo uma fiscalização interna deficitária por parte da área de recursos humanos. Além do mais, o passivo trabalhista influencia em negócios futuros das empresas, já que o pagamento de uma decisão judicial deve ocorrer logo e afeta a disponibilidade das empresas, porque não tem um caixa já pronto para esse processo trabalhista. E sem contar que também afeta se a empresa for vendida, né? Por quê? Porque o passivo trabalhista entra na negociação entre as empresas. Então, os passos importantes dentro das empresas é a importância da empresa em conhecer o seu passivo e fazer uma boa gestão, os benefícios de se fazer um planejamento trabalhista e um profissional ou uma equipe de profissionais especializados para ajudar nessa gestão trabalhista. Nesse caso, eu falo um pouco sobre o perito trabalhista. O perito trabalhista, ele tem que se manter atualizado com a legislação trabalhista, porque a gente sabe que a lei muda a todo momento. Então, ele tem que estar sempre lendo e se atualizando. Seguir corretamente a tabela única de débitos trabalhistas. Essa tabela é uma tabela que é encontrada no Tribunal de Justiça e ela é utilizada para que seja feito os cálculos e corrigido os cálculos mês a mês. Então, se você tem um processo trabalhista, por exemplo, que teve uma condenação de horas extras de dezembro de 2014 até dezembro de 2015,
mês a mês, esses valores que vão ser condenados devem ser atualizados. E essa atualização tem que ser feita com essa tabela. E outro item muito importante no perito é analisar com o devido critério a sentença e seguir ela com exatidão. Porque muitas vezes as sentenças são mal interpretadas, os cálculos são feitos em cima de valores que não é exatamente o que foi solicitado pelo juiz. E isso ocasiona o quê? Quando vai tentar uma negociação, um acordo, isso acaba prejudicando até para que os advogados consigam fazer um acordo adequado e viável para a empresa. Então, é muito importante esses itens. É muito importante também esse profissional dentro das empresas, exatamente porque eles trabalham auxiliando diretamente os advogados nessas negociações de acordo. Porque o perito, ou assistente técnico, ele pode ajudar não só no cálculo da sentença, mas também ele pode ajudar, quando já tem uma inicial, a fazer um cálculo prévio desses valores exatos e, assim, passar esses valores para que os advogados possam tentar uma negociação. Prejuízo financeiro. O prejuízo financeiro tem aumentado muito. Em empresas que não têm um profissional especializado, o que acontece? A maioria dos empresários está prevendo o valor daquele processo trabalhista. Foi passado um valor para ele, sem essa correção, e aí era um valor bem inferior. E ele deixou reservado em caixa para aquele valor inferior. Então, isso impacta diretamente nas empresas. E o cálculo, ele tem que ser feito com a devida correção da tabela única de débitos trabalhistas e também com a tabela de juros de mora. O que é os juros de mora? Os juros de mora, ele é devido desde a propositura da ação ou do ajuizamento, a razão de 1% ao mês. Tá? Então, por exemplo, se a ação foi ajuizada em 1º de fevereiro de 2007 e ela está sendo feito o cálculo agora dessa sentença, que vai ser entregue, vamos supor, na data de hoje, né, dia 3 de março. Esses juros de mora, ele deve, então, ter 1% ao mês, desde a data do ajuizamento até a data do efetivo cálculo. E esses juros aumentam muito o valor, tá? Então, tem que ser feito adequadamente. Eu vou abrir uma tela onde eu mostro um cálculo feito e qual a diferença que foi dada exatamente por causa desses juros. Essa é uma planilha, um processo que ele foi ajuizado em 2011, em 17 de fevereiro de 2011, e eu entreguei o cálculo em 1º de março de 2013. Tem aqui na sentença, como foi dada, a hora extra 70%, as horas extras dos domingos e feriados. Como vocês podem ver, a primeira coluna seria o valor que foi dado na planilha, vamos supor, de hora extra, né? E que foi corrigida mês a mês, como eu vou mostrar para vocês. Na segunda coluna, é uma planilha de juros de mora. Essa ação aqui teve de juros de mora 24,47%. Então, olha o impacto financeiro das empresas. Então, só ali na coluna da hora extra, o valor que era 10.812,97 passou para 13.458,91. Imagine isso sobre valores ainda maiores. Então, ali embaixo, onde tem o valor total devido ao reclamante, o valor antes desses juros de mora era 25.891,53. Com os juros de mora, que foi num total de 6.335,66, esse valor aumentou para 32.227,19. Eu já realizei cálculos em que os juros de mora foi para até 40%. E sobre valores altíssimos. E impactou diretamente no cofre das empresas. Outro item a ser observado é a correção monetária. Correção monetária, na forma da lei,
deve ser aqui, ó, a partir do mês subsequente ao da prestação dos serviços, de acordo com o entendimento da súmula 381 do COLEM do Tribunal Superior do Trabalho. Aí vocês podem me perguntar, como assim, né? Aqui eu estou com o modelo do cálculo da hora extra 60%, a planilha. Tem uma coluna, que é a coluna M, que é o índice de atualização. Vocês podem ver que lá tem um índice por mês, tá? Esse índice foi tirado da tabela única de débitos trabalhistas, e ele foi corrigido mês a mês. Então, aqui, ó, em janeiro de 2016, o valor de 35,12, ali na diferença de hora extra, com essa correção, foi para 37,94. E assim, os outros também. Então, vocês imaginem um cálculo de hora extra, 60%, para 5 anos. O quanto isso não vai aumentar nos cálculos? E se isso não for feito corretamente? Se for tentar passar esse tipo de cálculo sem essa correção, né? Então, vai haver prejuízo, o cálculo vai voltar, vai ter que ser feito novamente, e vai aí demorar mais tempo para ter a resolução de um processo trabalhista, tá? Então, a provisão que as empresas fazem. Muitas empresas fazem uma provisão de valores exatamente para estar preparado quando houver um passivo. Porém, em muitos casos, essa provisão é menor do que esse passivo trabalhista. Porque, quando foi feito esse cálculo internamente dentro das empresas, não foi considerado os juros de mora, não foi considerado a correção monetária, então aumentou aí em torno de 30%, 40% do valor. E muitas vezes o que acontece, né? Funcionários que trabalham, né, os colaboradores que trabalham na área de DP e de RH, trabalham com folha de pagamento, realizam os cálculos, né, da forma correta, de se calcular uma hora extra, de se calcular um adicional noturno, mas não tem esse conhecimento sobre esses juros. Nem, na verdade, nem teriam a obrigação de ter esse conhecimento, né, a não ser que já tenham feito algum curso de perícia. E o empresário, né, o proprietário da empresa, ele recebe esse valor, ele provisiona e acaba depois tomando um susto. Por isso que é muito importante sempre um trabalho em conjunto com os profissionais de RH, departamento pessoal, área jurídica, em conjunto com o assistente técnico ou perito, tá? Os reflexos. Reflexos também, a maneira de ser calculado os reflexos tem que ser de uma maneira correta, de acordo com as planilhas da Justiça, e também esses reflexos são atualizados com o índice da correção monetária e com os juros de mora. E caso contrário, pode ser feito sobre bases erradas também, né? Às vezes é sobre o salário base e foi feito sobre a remuneração. Ou às vezes o cálculo é sobre a remuneração, quer dizer, sobre a soma de salário base, mas insalubridade, e foi feito sem ser a remuneração, só sobre o salário base. Então, os valores são muito diferentes do que é previsto. Então, aqui, ó, tem que se verificar, que às vezes o cálculo é sobre a remuneração, a soma de todas essas verbas trabalhistas, isso consta na sentença, e na hora de ser feito o cálculo, isso não é considerado. O que vai acontecer? Esse cálculo vai ser negado, ele vai voltar ou vai ser passado para que o perito do juiz realize e mostre as diferenças. E isso vai ocasionar um grande prejuízo para a empresa, porque a provisão foi feita, às vezes, levando em conta só o salário base. E, às vezes, não era sobre a remuneração, ele dá o dobro do valor. Por isso que o profissional de perícia, ele vai auxiliar muito nesses casos. Falando da prevenção trabalhista, né? O ditado é melhor prevenir do que remediar, é mais do que aplicado nas questões trabalhistas de uma empresa, né? Então, é importante um RH forte, estratégico, que trabalhe regularizando a documentação dos seus funcionários, desde sua admissão até o desligamento. Muitas condenações são por falta de conhecimento de alguns detalhes dos cálculos da folha de pagamento ou incidências. Às vezes, na hora de parametrizar uma folha de pagamento também, as incidências
não estão corretas, ou às vezes você tem que calcular uma hora extra, né, no sistema de folha, e que a hora extra, no caso, vamos supor, de um funcionário, né, que tem salário base tem insalubridade, a hora extra é sobre a soma do salário base e a insalubridade. E se o sistema de folha ele não está parametrizado para isso, ele vai calcular isso errado e às vezes por vários meses ou anos sem que seja percebido. Isso só vai ser percebido quando houver um processo trabalhista mais para frente, tá? Eu vou falar um pouco do E-Social, que eu acho que preocupa muito, né, as empresas e com essas mudanças. O que acontece? O E-Social está previsto para uma fase de teste em junho e implantação em janeiro de 2016. A atenção tem que ser redobrada. Por quê? Porque os impactos vão ser automáticos. Por exemplo, as férias têm que ser comunicadas com um mês de antecedência. Né? Vamos supor, se o funcionário vai sair de férias no mês que vem, hoje, os funcionários na área de departamento pessoal já têm que comunicar essas férias. Se isso não for feito às vezes um dia, 2 dias depois, já vai vir multa automática para a empresa. Vai ter impacto também em admissões. As admissões vão ter que ser enviadas também diariamente. Se admitir um funcionário hoje, ele tem que ser enviada essa comunicação para o governo. Acidente de trabalho, assim como nós temos que gerar a CAT quando acontece um acidente de trabalho, esse acidente de trabalho também vai ter que ser comunicado no mesmo dia para o governo também, através do E-Social. E as multas não são baixas, são multas bem altas. Portanto, é melhor prevenir do que remediar. O que eu gostaria agora, né, de falar com vocês é que nós vamos fazer um sorteio de 2 bolsas de desconto de 15% no curso de perícia trabalhista /execuções, que vai ser realizado no The iSearch nos dias 16 e 17 de abril em Ribeirão Preto. As 2 primeiras pessoas que responderem para o e-mail contato@viaisearch.com corretamente a pergunta que eu vou fazer agora, vão ganhar esse desconto. Então, vamos à pergunta, tá? Aproveite a chance, hein? No E-Social, vão ser geradas multas automáticas. Eu vou falar 3 itens para vocês e eu gostaria que vocês respondessem qual desses 3 itens vai gerar a maior multa. A, admissões enviadas com atraso. B, acidente de trabalho comunicado com atraso. Ou C, férias enviadas com atraso. Eu vou repetir a pergunta, tá? No caso do E-Social, que vai haver multas automáticas, eu vou falar 3 itens para vocês escolherem entre esses 3 itens qual que vai gerar a multa automática maior. A, admissão com atraso. B, acidente de trabalho enviado com atraso. Ou C, férias enviado com atraso. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, pedir mais uma vez desculpas aí por algumas falhas técnicas e dizer que estou à disposição também para responder algumas perguntas pelo e-mail e fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá? Uma boa noite para todos vocês. Obrigada.